Começa agora o programa Viva a Vida com Paz e Vida. Olá, amigos! Olá, amigas! Tudo bem com você? Espero que sim. E de certo, aquele que tem Deus na sua vida, mesmo passando por momentos intempestivos, momentos difíceis, pessoas que podem até considerar tal momento como que fosse um verdadeiro drama pelo qual ele está passando. Mas quando esta pessoa tem Deus na sua vida, quando esta pessoa tem a fé firmada, não nas pessoas, mas em Cristo Jesus, mesmo ela vivendo e passando por tal momento angustiante, ela sabe que se verá livre de tal situação, porque o Senhor Deus Todo-Poderoso é aquele que sempre há de guardá-la, de abençoá-la e de livrá-la de toda ou qualquer adversidade. Você pensa assim? Eu penso assim. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Eu vou até, já antes de iniciar basicamente aqui o programa, cantar essa canção, este louvor tão simples, tão fácil e que você sabe. Vamos cantar? Que tal você aí na sua casa, você que está nos assistindo agora, cantar junto comigo este louvor em adoração ao Senhor? Até porque nós, eu, você, somos como que um barco a navegar na imensidão deste mundo. E nós precisamos, sim, que alguém esteja no comando, mas alguém que seja superior, muito melhor, muito mais maravilhoso do que cada um de nós. Se você mesmo pensar em ficar no leme da sua vida, você não vai conduzir esta embarcação a porto seguro. Mas se você permitir e deixar o grande comandante Jesus Cristo ficar na condução da nau, aí então tudo concorrerá e irá para o seu bem. Vamos cantar? Vamos lá! Pastor Ideraldo Palharim se preparando. Lá, 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 lá. Vamos lá! Com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco tudo vai muito bem. E passa o temporal, passou o temporal, passou o temporal, com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Vai tudo muito bem sim, pastor Ideraldo Palharim, porque na condução da minha vida está Ele, Jesus Cristo. Vai tudo muito bem comigo também, porque na direção da minha vida está Jesus. Glórias ao bom Deus! Estamos iniciando o programa Viva a Vida com Paz e Vida. E no programa, além do que você já viu, inclusive a performance do pastor Ideraldo Palharim cantando, você também vai ver. No programa Viva a Vida com Paz e Vida, você vai ver o louvor com a pastora Thalita Palharim, a palavra do Senhor, a palavra do pastor. Você vai acompanhar a oração da hora, ministração da palavra com a pastora Leda Palharim. Graças a Deus pela oportunidade a qual o Senhor nos concede de você, é claro, até porque Deus, Ele é o dono da vida de cada um de nós e Ele te proporciona esse momento para que você nos assista. E também Deus me proporciona esse momento para que eu realize o programa Viva a Vida com Paz e Vida. E graças a Deus pelo nosso Deus ser como Ele é. Bondoso, misericordioso, longânimo, tardio em irar-se. Ele verdadeiramente é um Deus que cuida de todos nós. E Ele é um Deus, eu diria, imutável. Ou seja, o nosso Deus não muda.
Ele é o mesmo. A Bíblia, inclusive, nos afirma, dizendo a respeito do Senhor, dizendo que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O nosso Deus, Ele não tem como poder variar com o passar do tempo. Ele é o mesmo. E você pode confiar no que eu estou te dizendo, porque eu estou te falando o que a Bíblia diz. O nosso Deus, nenhum de nós temos, inclusive, como poder mudar o seu pensamento acerca de cada um de nós. E o pensamento de Deus em relação a cada um de nós é de nos abençoar, de nos guardar, de nos livrar de toda a cilada, arapuca, de todo o mal. Quem já leu, ou quem visse, vamos assim dizer, a vida que Jó vivia, talvez imaginaria que nunca, em momento algum, terminaria jamais a sua alegria, de que jamais ele perderia o que porventura tinha. Jó era um homem extremamente rico, ele tinha muitas riquezas, era um homem feliz, alegre, pois afinal de contas não lhe faltava absolutamente nada, ele tinha uma família e numerosos amigos. Ele era um homem que possuía tudo. Jó, inclusive, ele tinha um bom relacionamento com Deus, mas Jó não contava com a permissão a qual Deus deu para Satanás afligir a sua vida. E de um dia para o outro, num piscar de olhos, Jó perdeu tudo. Perdeu a sua família, perdeu os seus bens, a sua riqueza, perdeu absolutamente tudo, como que num piscar de olhos. Ele só não perdeu, e graças a Deus, a sua confiança em Deus, a sua fé em Deus. Meu irmão, minha irmã, seja qual for a adversidade, o momento pela qual você possa passar, não perca a sua esperança no Deus Todo-Poderoso. O nosso Deus é um Deus que tudo pode. Jó, ele soube exatamente a respeito disso. Ele permaneceu na sua fé e Deus o abençoou, Deus o prosperou a ponto de lhe conceder o dobro do que ele tinha antes. E olha que não era pouco não, mas Deus foi com ele, porque o nosso Deus não muda. Inclusive Jó diz, quando ele se humilhou perante, aqui no livro de Jó, capítulo 42, verso 1, diz assim o texto: então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. O Senhor é aquele que tudo pode. Todo poder lhe foi dado nos céus e na terra. O Senhor tudo pode e tudo o Senhor fará em favor da sua vida, porque ninguém também tem como impedir os pensamentos de Deus a teu respeito. E os pensamentos de Deus a teu respeito são estes: de te abençoar, de te prosperar, de te fazer feliz, abençoado por Ele. Mas você precisa também confiar, acreditar. E quando você ouve um convite como este, o qual eu estarei te fazendo a partir de agora, você o aceitando, você estará demonstrando que você tem fé, de que você crê, de que você acredita, de que Deus agirá de fato em teu favor. Isto de você sair da sua casa e comparecer na igreja do Senhor é uma demonstração de fé, de que você sabe que Deus, Ele não muda. Então venha, participe dos encontros de paz e vida, Ministério Zona Sul.
As reuniões elas acontecem todos os dias. Na segunda-feira e no sábado, às 7 horas da noite. Terça, quarta, quinta e sexta-feira, em 3 horários. Às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. E no domingo, 4 abençoadíssimas reuniões. E você pode comparecer logo às 7 horas da manhã, ou na segunda reunião, às 10 horas da manhã, terceira reunião no horário da tarde, às 4 horas da tarde, no domingo ainda, ou então na quarta e última reunião, que acontece no horário das 18 horas e 30 minutos. Venha ter paz, venha ter vida, participe deste momento abençoador, porque você estará diante do abençoador Jesus Cristo, aquele que não muda o seu jeito de ser. Sempre Ele continuará te amando. E por falar em amar, vamos agora ouvir do coração de Deus o que Deus tem para cada um de nós, porque do coração de Deus vai para o coraçãozinho da minha digníssima e querida esposa, pastora Leda Palharim, e portanto ela fala agora com você de coração para coração. De coração. Olá, queridos, como vai você? Eu sou a pastora Leda Palharim e juntos vamos de novo meditar na palavra de Deus. Essa palavra que nos inspira, nos ajuda, é alicerce para as nossas vidas, podemos estar descansando nela. E eu trago para você, nesse momento, uma história importantíssima que nós podemos aprender e entender a ação de Deus na vida de um povo, e é a história do profeta Joel. O profeta Joel, queridos, ele estava vivendo um tempo com o seu povo de uma escassez tremenda, de dificuldades econômicas, sociais, problemas gravíssimos ali em meio à sociedade em que ele vivia junto a um povo, o povo de Israel. E então, Joel, ele compadecido do seu povo, ele que é chamado um profeta do avivamento, ele entendeu que muitas coisas estavam acontecendo ali, resultado do comportamento do povo, o povo colocando Deus sempre em segundo plano. Então, Joel reuniu o povo, orientou o povo, conversou com seu povo. Juntos, decidiram fazer jejum, clamar a Deus, e Deus respondeu ao seu povo. E no livro de Joel, capítulo 2 e o versículo 23, nós vemos Deus falando com o seu povo. Deus dizia: alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a serodia, ou seródia, como você preferir. Essa foi a resposta de Deus, uma promessa de bênção. Os gafanhotos tinham acabado com toda a plantação ali daquele povo, não tinha nada para comer. Os gafanhotos tinham devorado e estavam vivendo escassez no seu limite, mas Deus entra agora com uma resposta, que Ele enviaria a chuva sobre aquele povo, sobre aquela terra. Essa chuva tinha um enorme significado, porque era justamente a chuva que fazia a semente germinar, né? E nem chuva estava acontecendo mais. Havia uma seca total, mas agora Deus dá a promessa. E Deus, quando Ele promete, Deus cumpre. Eu quero falar com você, meu querido. Se você está vivendo uma escassez na sua vida, se você também está vivendo um tempo de deserto, se você está vivendo um tempo de escassez na área financeira, na prosperidade, no meio familiar, tudo está num deserto terrível envolvendo a sua vida, saiba que Deus, Ele quer fazer chover sobre a sua vida também bênçãos e mais bênçãos. Eu tenho plena certeza de um Deus que nos ama, que te ama, e esse Deus fará chover chuvas de bênçãos sobre você. Busque a Deus, faça como o povo.
o profeta Joel, ele reuniu o povo e ele dizia: tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene. Ou seja, povo, vamos nos reunir, vamos buscar a Deus, vamos nos arrepender dos nossos pecados. O povo de Israel, eles tinham um hábito, um costume, que quando eles estavam entristecidos, coisas terríveis estavam acontecendo, eles costumavam rasgar as suas vestes. Mas Joel agora, ele diz: é tempo de vocês deixarem de rasgar as vestes, mas sim rasgarem o seu coração diante de Deus. E assim fazendo, queridos, Deus deu a promessa de que faria com que eles voltassem a ser um povo próspero, um povo abençoado. Tanto que no livro de Joel ainda diz, lá no versículo 25, restituir-vos-ei os anos que foram consumidos. Versículo 24, as eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Comereis abundantemente e vos fartareis, diz o versículo 26. E no 27 diz: saberei que eu estou no meio de Israel, que eu sou o Senhor vosso Deus e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. Isso é o que Deus quer fazer na sua vida também. Então, se aproxime de Deus, clame a Deus, rasgue o seu coração na presença do Senhor, porque a abundância vai voltar para a sua vida. Amém? Medita nesse texto, então, livro de Joel, todo o livro, e você então conhecerá ainda mais um pouco da história desse povo e da história desse profeta, um homem usado por Deus, um homem que clamava a Deus, um homem que envolveu o seu povo a reconhecer o seu estado de pecado diante de Deus. Que Deus te abençoe e que essa palavra possa ter efeito maravilhoso no seu coração, do meu coração para o seu coração. De coração, Aí, pastorinha, minha querida, te amo, meu bem. Amigo, amiga, servo do Deus Altíssimo, serva do Senhor, não deixe de comparecer na Paz e Vida Ministério Zona Sul. Nós estamos realizando a Assembleia, os altares da conquista. E o altar o qual estamos falando a respeito é o altar de Gideão, o altar da paz. Você deseja ter paz? Paz no seu interior, no seu coração. Você deseja ter paz entre todos os seus da sua casa? Nada de desavença, de desarmonia, de intriga, de briga, de discórdia. Isso não procede de Deus. É por isso que você precisa subir no altar. O altar de Deus. O altar é o lugar do encontro. Quando você está na igreja e você está assistindo uma reunião, ouvindo a mensagem, os louvores, você olha em direção a que lugar? Você olha em direção ao altar. E que tal então você subir neste sagrado lugar e estando nele, você vai receber a unção com óleo. Então venha, participe, esteja presente na reunião, a Assembleia, os altares da conquista. E se você deseja ter paz, é exatamente a paz do Senhor que te envolverá e alcançará a todos da sua casa e definitivamente todos viverão em paz. Então participe, compareça. Esteja inclusive com o pastor Henrique. O pastor Henrique está na Paz e Vida Ministério Zona Sul, em Taboão da Serra, ali no Jardim São Roberto. E você vai conhecê-lo agora, homem de Deus. Acompanhe aí, é o quadro A Palavra do Senhor, a Palavra do Pastor. Olá, amigos. Este é o quadro Palavras do Senhor, Palavra do Pastor. Eu sou o pastor Henrique Moreira
Estou na Paz e Vida do Jardim Roberto, situada na Grande Taboão da Serra, estrada Kizaimon Takeuchi, número 1585. Eu quero deixar uma palavra de Deus ao seu coração. Esta palavra se encontra aqui no livro de 1 Reis, no capítulo de número 21, aonde diz: E sucedeu depois destas coisas, tendo Nabote, o jezreelita, uma vinha em Jezreel, estava junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria, que a Acabe falou a Nabote, dizendo: Dai-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois está vizinha ao pé da minha casa, e te darei por ela outra vinha melhor do que ela, ou se parece bem aos teus olhos, dar-te-ei a sua valia em dinheiro. A história nos fala de um homem chamado Nabote. Esse homem morava num lugar chamado Jezreel, nas terras de Israel. Porém, esse homem tinha como vizinho o rei Acabe. O rei Acabe foi o pior rei da história de Israel. Acabe é sinal de afronta até hoje no meio do povo de Deus em Israel. Se você chega em Israel e fala o nome Acabe para um judeu, com certeza este judeu há de virar o rosto para você, porque Acabe é um sinal de vergonha. Por quê, pastor? Porque Acabe foi o responsável de levar a nação inteira de Israel à idolatria a um Deus chamado Baal. Ele e sua esposa Jezabel levaram toda uma nação a se dobrar diante desta imagem. Talvez você pense: pastor, esse homem é um endemoniado, é um endiabrado. Sim, Acabe nessa história nos traz uma representação do próprio Satanás, do próprio diabo, o inimigo de nossas almas, que nos dias de hoje tem a mesma estratégia. Veja que nessa história Acabe tenta negociar a vinha de Nabote. Ele tenta negociar o pedaço de terra, a herança dos pais de Nabote. Tenta negociar. Primeiro ele pede, depois ele tenta trocar e depois ele tenta comprar a vinha de Nabote. Mas entenda uma coisa: vinha na palavra de Deus nos fala de videira. Vinha na palavra de Deus nos fala de uva. Uva nos fala de vinho. E vinho nos fala de alegria no Senhor. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. E esta é exatamente a estratégia de Satanás, o inimigo de nossas almas nos dias de hoje. Você que me ouve neste momento, Satanás não quer destruir a tua casa. Satanás não quer destruir os teus sonhos. Satanás não quer destruir a tua casa, a tua família, os teus bens. Satanás não quer tirar aquilo que você tem. Não, porque ele sabe que se ele tirar isso, o teu Deus te restitui, porque ele é poderoso. O teu Deus é grande e poderoso para te devolver tudo aquilo que o inimigo levou embora. Satanás quer roubar de você a alegria de servir a Deus, a alegria de buscar ao Senhor. Mas Jesus disse: eu sou a videira verdadeira. Ou seja, Jesus disse: eu tenho um vinho para te dar, e que quando você provar desse vinho, você não vai querer saber de outro vinho. E Ele quer derramar, Ele quer te dar este vinho para beber. Eu, por exemplo, vou estar ministrando este vinho maravilhoso ali na Paz e Vida do Jardim Roberto, estrada Kizaimon Takeuchi, número 1585, lugar de gente abençoada e feliz no Senhor. Aí então, abençoadíssima palavra esta do Senhor, que foi a palavra do pastor Henrique. Esteja com ele no Jardim São Roberto. Mas agora nós vamos louvar ao Senhor. Eu estou feliz, todos nós estamos contentes, e é assim, né? Aquele que está alegre canta e louva ao Senhor. Você viu que logo no começo eu já louvei ao Senhor, mas agora quem vai louvar ao Senhor é a pastora Thalita Palharim. Ela gravou um videoclipe do louvor É Só Clamar. E você sabe que é só clamar que o Senhor ouve o nosso clamor, responde e atende a cada um de nós naquilo que clamamos. Então vamos agora com ela, pastora Thalita Palharim, com o videoclipe O Louvor É Só Clamar. Minha
Bem, vamos orar, já que eu havia dito e falado a respeito disto. O momento agora é de oração. Senhor nosso Deus e Pai, em Ti confiamos. Bem sei o quanto Tu és poderoso e o quanto o Senhor pode agir em favor do Seu Filho, desta Sua filha, pessoas estas que anseiam, desejam o toque sobrenatural das Suas mãos e o Senhor de fato tem mãos de apalpar. Então, ó Deus Todo-Poderoso, satisfaça segundo o desejo deste coração, porque o Senhor é um Deus imutável, o seu amor perdura para todo sempre. Então, agora neste instante, te peço, ó Altíssimo, entra com total providência nesta vida. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Eu sou o pastor Ideraldo Palharim, eu fico por aqui me despedindo de você, caríssimo ouvinte, telespectador querido, com um forte, apertadíssimo e carinhoso abraço e que o bom e misericordioso Deus vos cubra de bênçãos. Um forte abraço, tchau, Deus vos abençoe.